Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Leon. Eu fui aprovado em 8 concursos públicos, sendo 2 deles na primeira e na segunda colocação geral, e atualmente exerço meu terceiro cargo público como escrevente do TJ, um concurso que eu fui aprovado com 93% de acertos, tendo gabaritado as questões do bloco de conhecimentos em direito. E hoje eu tô aqui com ela. Fala oi pro pessoal, Lulu. A minha Lulu. Ela estava ali na sala e acho que meus vizinhos estão recebendo visita, então muito barulho, não parava de latir, já tentei começar o vídeo 3 vezes. Falei, deixa ela ficar aqui no meu colo, né, recebendo carinho, quem sabe assim ela se aquieta e o vídeo consegue sair. E esse vídeo é pro pessoal aí que tanto me pediu para eu lançar um vídeo sobre as minhas apostas e de temas que vão cair aí na prova de escrevente. Eu elaborei aqui, separei 3 temas por disciplina do bloco de conhecimentos em direito e vou mostrar para vocês, e também a cada assunto que eu acredito que vai cair, uma questão do tipo verdadeiro ou falso para a gente fixar alguns conceitos. Acompanhe aí comigo na tela do meu computador. Vamos lá então, começando com direito penal. Primeira aposta, crimes contra a fé pública. Acho que pode cair uma questão sobre falsificação de documento público e falsificação de documento particular. Você vai dar uma olhada nos artigos 297 e 298 do Código Penal. Vamos lá, verdadeiro ou falso? Para os efeitos penais, equipara-se a documento público o cartão de crédito ou débito. É falso, tá, gente? O cartão de crédito ou débito equipara-se a documento particular. Agora, lembre-se que o testamento particular equipara-se a documento público. Isso também costuma cair bastante. Segunda aposta, crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral. Tipos de peculato. Você vai dar uma olhada nos artigos 312 e seguintes do Código Penal. A gente tem que lembrar que existem 6 tipos principais de peculato. O peculato apropriação, o peculato desvio, o peculato furto, o peculato culposo, o peculato mediante erro de outrem, que é também chamado de peculato estelionato, e o peculato eletrônico. Verdadeiro ou falso? No peculato culposo, a reparação do dano se precede a sentença irrecorrível, que é aquela sentença que já transitou em julgado, sobre a qual não cabe mais recurso, extingue a punibilidade, e se lhe é posterior, reduz da metade a pena imposta. Verdadeiro, tá, gente? Está no artigo 312, parágrafo 3º do Código Penal. E isso só para o peculato culposo, que é aquele caso do funcionário que agiu com negligência, imprudência ou imperícia, facilitando o crime que um terceiro comete. Terceira aposta, crimes contra a administração da justiça, uma questão sobre denunciação caluniosa e comunicação falsa de crime ou de contravenção. Você vai encontrar nos artigos 339 e 340 do Código Penal. Verdadeiro ou falso, dar causa à instauração de processo judicial contra alguém, imputando-lhe crime de que o sabe inocente, configura o crime de comunicação falsa de crime. É falso, tá, gente? Essa conduta, na verdade, configura o crime de denunciação caluniosa. E também configura se a pessoa dá causa à instauração de inquérito policial, procedimento investigatório criminal, processo administrativo disciplinar, inquérito civil ou ação de improbidade, imputando a prática de uma conduta quando, na verdade, sabe que a pessoa é inocente. Já o crime de comunicação falsa de crime ou de contravenção consiste em provocar a ação da autoridade, comunicando a ela a ocorrência de um crime que você sabe que não ocorreu. É diferente da denunciação caluniosa, porque aqui você não está acusando um inocente. Vamos passar então, pessoal, para o direito processual penal. Primeira aposta, impedimento e suspeição do juiz. As regras de impedimento e suspeição do juiz você encontra entre os artigos 253 a 256 do Código de Processo Penal. Verdadeiro ou falso? Estabelece o Código de Processo Penal, entre outras situações, que o juiz não poderá exercer jurisdição no processo em que for amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer das partes. É falso, tá, gente? O enunciado da questão descreveu uma causa de suspeição e não de impedimento. Então tem que tomar cuidado e saber diferenciar quando é causa de impedimento e quando é causa de suspeição. Segunda aposta, recurso em geral, uma questão sobre recurso em sentido estrito. As hipóteses em que caberá o recurso em sentido estrito você encontra no artigo 581 do Código de Processo Penal. Verdadeiro ou falso? Caberá recurso no sentido estrito da decisão, despacho ou sentença
que decretar a prescrição ou julgar por outro modo extinta a punibilidade. É verdadeiro, tá, gente? Mas cuidado que a banca vai alterar aí nas alternativas. Se o código fala que cabe recurso no sentido estrito da decisão que não receber a denúncia ou queixa, a banca vai trocar e colocar que seria da decisão que receber a denúncia. Se o código fala que cabe recurso no sentido estrito da decisão que pronuncia o réu, a banca vai alterar e vai colocar que caberia da decisão que impronuncia o réu. Então, muita atenção em todas as hipóteses aí previstas no código. E a última aposta aí dessa matéria, Lei 9.099, né? O GCRIM, competência e atos processuais. Você vai dar uma olhada entre os artigos 63 a 68 da Lei 9.099. Verdadeiro ou falso? A competência do GCRIM será determinada pelo local de domicílio do réu, mas não sendo encontrado o acusado para ser citado, o juiz determinará sua citação por edital. Falso, gente, aí tá tudo falso, tá? Primeiro que a competência do juizado é determinada pelo lugar em que foi praticada a infração penal, e não pelo local do domicílio do réu. E no juizado especial não se faz citação por edital, então se o acusado não é encontrado para ser citado, o juiz encaminha as peças existentes ao juízo comum para adoção do procedimento previsto em lei. Então o processo é transferido, sai do juizado especial e vai para a vara criminal comum. Vamos passar agora para direito processual civil. Primeira aposta, uma questão sobre pronunciamentos do juiz. As previsões sobre os pronunciamentos do juiz você encontra entre os artigos 203 e 205 do CPC. Verdadeiro ou falso? Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias, despachos e atos meramente ordinatórios. É falso, tá, gente? As sentenças, decisões interlocutórias e os despachos estão corretos. Realmente são pronunciamentos do juiz. Mas os atos meramente ordinatórios não. Esses são praticados pelo servidor e revistos pelo juiz somente se necessário. Segunda aposta, uma questão sobre prova testemunhal. A previsão está ali entre os artigos 442 a 463 do CPC. Verdadeiro ou falso? Toda pessoa poderá ser testemunha. É falso, tá, gente? Pode depor como testemunha todas as pessoas, exceto as incapazes, as impedidas e as suspeitas. Toma cuidado com essa afirmação aí, toda pessoa poderá ser testemunha. Isso aí foi retirado, sabe de onde? Do Código de Processo Penal. Você não precisaria saber disso porque não está previsto no seu edital para processo penal esse dispositivo, mas fica o alerta que a VUNESP tem feito muito isso. Então, se você está habituado a estudar as duas matérias, né, direito processual penal e direito processual civil, na prova você poderia se confundir, porque apareceu toda pessoa poderá ser testemunha. Você vai lembrar, pô, já li isso, né? Esse artigo está correto, existe isso na lei, e pode marcar como verdadeiro, mas você tem que diferenciar que ali você está resolvendo uma questão de processo civil e não de processo penal. Então, toma cuidado. Outro exemplo que a banca poderia tentar confundir, contagem de prazos, né? No Código de Processo Civil é em dias úteis, via de regra, e no Código de Processo Penal é em dias corridos. Minha terceira após, Juizado Especial da Fazenda Pública, o GEFAS, Lei 12.153 de 2009, uma questão sobre competência. A previsão é no artigo 2º da Lei do GEFAS. Verdadeiro ou falso? É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos territórios e dos municípios, até o valor de 60 salários mínimos. Verdadeiro, tá, gente? O GEFAS é até 60 salários mínimos. Não confundir com o juizado especial. Lá são admitidas as causas até 40 salários mínimos. E sendo que nas causas até 20 salários mínimos, a assistência por advogado não é obrigatória. Vamos agora para direito constitucional. Primeira aposta, uma questão sobre direitos e deveres individuais e coletivos, previsto ali no artigo 5º da Constituição. Verdadeiro ou falso? Constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Verdadeiro, tá, gente? Isso aí está no inciso 44 do artigo 5º. Você tem que saber a diferenciação de quando é considerado um crime inafiançável e imprescritível e quando é considerado um crime inafiançável e insuscetível de graça ou anistia. Como que você vai lembrar? Inafiançável e imprescritível é a ração, né? Ração.
Ra de racismo e são você vai lembrar de ação de grupos armados. E os inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia. Você vai lembrar dos 3 T's mais o H. Os 3 T's, tortura, tráfico e terrorismo. E o H de crime hediondos. Segunda posse, uma questão sobre nacionalidade. É a previsão do artigo 12 da Constituição Federal. Assinale verdadeiro ou falso. Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que adquirir outra nacionalidade por naturalização voluntária. É falso, tá, gente? Cuidado, porque essa previsão estaria correta se fosse uma questão antes de 2023. E a VUNESP adora cobrar, né, essas atualizações legislativas. A emenda constitucional 131, de 3 de outubro de 2023, alterou o artigo 12 da Constituição Federal e retirou a hipótese de perda de nacionalidade brasileira em razão da mera aquisição de outra nacionalidade. E a emenda também acrescentou a possibilidade da pessoa requerer a perda da própria nacionalidade. Então, dá uma lida com calma no artigo 12, com as alterações atualizadas pela emenda. E minha outra aposta é uma questão sobre servidores públicos. Servidor público é o que você se tornará, né? Então, eu aposto uma questão sobre os artigos 39, 40 ou 41 da Constituição. Verdadeiro ou falso? Estabelece a Constituição Federal que, como condição para a aquisição da estabilidade, é obrigatória a avaliação periódica de desempenho por comissão instituída para essa finalidade. Aqui é falso, tá, gente? Cuidado que é uma pegadinha. Nesse caso, não é avaliação periódica de desempenho, mas é avaliação especial de desempenho. A banca pode querer trocar esses conceitos. Como que você vai decorar? Avaliação especial de desempenho é para adquirir estabilidade, previsto ali no artigo 41, parágrafo 4º da Constituição. Já a avaliação periódica de desempenho é uma hipótese de perda de cargo, previsto ali no artigo 41, parágrafo 1º, inciso 3 da Constituição. Então, ó, avaliação especial adquire estabilidade, E com E. Avaliação periódica, hipótese de perda do cargo, P com P. Fica fácil lembrar. Vamos para direito administrativo. Primeira aposta, uma questão sobre o Estatuto do Funcionário Público Civil do Estado de São Paulo. A Lei 10.261 de 68. Penalidades e sua aplicação. Você vai dar uma olhada entre os artigos 251 a 263 do Estatuto. Verdadeiro ou falso? A advertência é pena disciplinar expressamente prevista na Lei 10.261 de 68. Falso, gente. A questão cobra a literalidade da letra da lei. E no Estatuto está previsto como pena disciplinar a repreensão e não a advertência. Outras hipóteses previstas de penas disciplinares por lá são a suspeição, a multa, a demissão a bem do serviço público e a cassação da aposentadoria ou disponibilidade. Segunda aposta, ainda no Estatuto do Funcionário Público Civil, processo administrativo. Está previsto nos artigos 274 a 282 do Estatuto. Verdadeiro ou falso? O processo administrativo deverá ser instaurado por portaria, no prazo improrrogável de 8 dias do recebimento da determinação e concluído no de 90 dias da citação do acusado. Verdadeiro, tá, gente? Atenção aos prazos contidos nessa lei, que pode cair uma questão sobre prazo também. E a terceira aposta em direito administrativo, Lei de Improbidade Administrativa, Lei Federal 842992, as condutas que tipificam improbidade administrativa, artigos 9º, 10 e 11. Não tem jeito, não tem para onde correr. Você tem que saber diferenciar quais atos constituem improbidade administrativa que importa enriquecimento ilícito, aqueles que causam prejuízo ao erário e aqueles que atentam contra os princípios da administração pública. A banca vai tentar misturar uma conduta, classificando ela em uma espécie distinta de ato de improbidade. Olha essa questão. Verdadeiro ou falso? Frustrar em ofensa à imparcialidade o caráter concorrencial de concurso público, de chamamento ou de procedimento licitatório com vistas à obtenção de benefício próprio, direto ou indireto, ou de terceiros, configura ato de improbidade que causa prejuízo ao erário. É falso, tá, gente? Essa hipótese é causa de ato de improbidade que atenta contra os princípios da administração pública, previsto no artigo 11. Mas atenção, que se for frustrar a licitude de processo licitatório
acarretando perda patrimonial efetiva, se tiver esse termo perda patrimonial efetiva, aí sim se configura ato de improbidade que causa prejuízo ao erário. Muito cuidado com essa diferenciação. Para finalizar, normas da corregedoria. Primeiro aposta, uma questão sobre capítulo 3, ofícios de justiça em geral, especificadamente a seção 5 do Sistema Informatizado Oficial. Vamos ver uma questão sobre a segurança do sistema, previsto na subseção 2. Verdadeiro ou falso? Os escrivães judiciais comunicarão prontamente à STI, Secretaria de Tecnologia da Informação, as alterações no quadro funcional da unidade para o processamento da revogação ou novo credenciamento. Essa aqui é verdadeira, tá? Está previsto no artigo 49, parágrafo 2º das normas. Realmente cabe aos escrivães judiciais essa comunicação. Segunda aposta ainda nos ofícios de justiça em geral, a seção 8 da Ordem do Serviço dos Processos em geral. Vamos ver uma questão da subseção 3, sobre a movimentação dos autos. Verdadeiro ou falso? Os juízes atenderão obrigatoriamente a ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acordo. É falso, tá, gente? O artigo 97, parágrafo 1º, dispõe que os juízes atenderão preferencialmente e não obrigatoriamente a ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acordo. Então a regra é você obedecer à ordem cronológica e não privilegiar um processo em relação ao outro. Mas tem exceções. Imagina um processo de obrigação de fazer porque o plano de saúde se recusa a arcar com uma cirurgia de emergência ali. E outro processo de cobrança de taxa de condomínio em atraso. É claro que o primeiro processo tem sentido, que ele seja julgado antes do segundo devido à urgência. Então, nesse caso, você não precisa respeitar a ordem de conclusão. O juiz vai poder despachar primeiro aquele que tem mais urgência. E, por fim, no capítulo 11 do processo eletrônico, seção 1, após uma questão sobre o sistema de processamento eletrônico. Como a maioria dos processos no Tribunal de Justiça já são digitais, é mais provável que a prova aborde o trâmite eletrônico desses processos e não o trâmite físico. Assinale verdadeiro ou falso. Os atos processuais do processo eletrônico serão assinados eletronicamente por meio de certificação digital, excetuando-se os atos de mero expediente, que dispensam a assinatura. É falso, tá, gente? Todos os atos processuais do processo eletrônico precisam ser assinados eletronicamente, por meio de certificado digital. Não tem exceção para ato de mero expediente. É o artigo 1194 das normas. Então é isso, gente. Essas foram as minhas apostas para a prova. E depois volta aí, depois que fizer a prova, para comentar se caiu alguma informação aí que eu trouxe nesse vídeo. E eu desejo para você uma excelente prova, muita tranquilidade, para que realmente o seu desempenho possa refletir toda a preparação que foi feita. Lembre-se que esse não é o último concurso da sua vida, que você não tem a obrigação de nada, de passar, por melhor que tenha sido a sua preparação. O que você precisa é estar tranquilo para desempenhar bem e dar o seu melhor, entendeu? E aí depois a gente vê se com o seu melhor dessa vez foi possível ou não a aprovação. Eu espero de coração que seja, tá, pessoal? Compartilha esse vídeo com quem também vai prestar, tá? Para que o pessoal também possa ver aí as apostas. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal. Fala tchau, tchau pro pessoal, Luna. Valeu!